Este vídeo é sobre derivada direcional. Nós vamos usar para começo esta figura que aqui está, em que nós temos um plano e temos sobre o nosso plano XY, o nosso chão, o eixo dos Y é este, o eixo do X é este, temos 4 pontos. Aqui temos o ponto x0, y0. Aqui mantivemos o y e variamos o x, portanto mantivemos o y em y0 e variamos o x, temos o ponto x0 mais delta x, y0. Para aqui mantivemos o x, mas variamos y, portanto este ponto aqui sobre o eixo dos y é coordenada x0, y0 mais delta y é esta variação aqui de y, delta x é esta variação de x, e aqui para este ponto variamos simultaneamente y e x, portanto estamos no ponto x0 mais delta x, y0 mais delta y. E aqui em cima temos os correspondentes valores da coordenada z do plano. Então, supondo que a equação do plano que tem esta forma, já vimos no outro vídeo anterior que ela pode ser escrita assim, as derivadas parciais em ordem y, em ordem a x e em ordem a y desta função que aqui está. E agora vamos ver como varia o z se nós fizermos uma variação segundo o eixo dos y, ou seja, se nós viermos deste ponto que aqui está para este, no nosso eixo, se viermos daqui para aqui, esta variação é delta y, e nós queremos ver quando a variação em x é nula e temos uma variação em y, delta y, como é que varia a coordenada z do nosso plano. Então, passamos do ponto x0, y0 para o ponto x0 mais delta y. A variação de z é o z no ponto x0, y0 mais delta y, menos o z no ponto x0, y0. Portanto, é esta diferença, aqui esta medida H1, ela é que representa o nosso delta z. E este H1 pode ser calculado como a derivada parcial em ordem a y no ponto x0 e y0 vezes o delta y, porque olhando de lado, digamos assim, para esta figura, nós temos o quê? Temos esta reta, temos aqui o nosso H1, temos aqui embaixo o nosso delta y, o eixo do y está para aqui, este H1 é o nosso z, e nós sabemos que o m desta reta é a derivada parcial f' y, ou neste caso, em vez de usar f, vou usar z' y, derivada parcial em ordem a y, calculada neste ponto. E sabemos que o z é, o m da reta é z sobre hy, e portanto o z é igual ao m da reta vezes o delta y. É isto que está indicado aqui nesta última igualdade. Portanto, a variação de z, que também se pode escrever, se olhar primeiro para esta, delta z igual a z' y vezes delta y, e escrevemos assim, por estarmos a falar na variação sobre um plano, em vez de delta z escrevemos dz, z' de y, calculado no ponto x0 e y0, e onde está delta y pomos dy. É uma forma de escrever a variação de z quando esta é medida relativamente a um plano. Podemos fazer, falaremos um pouco mais sobre isto depois. Podemos fazer o mesmo exercício agora para uma variação em que mantenhamos o y e variamos o x. Portanto, uma variação de z segundo o x no ponto x0, y0.
portanto estamos a passar de x0, y0 para x0 mais delta x, y0, portanto a passarmos deste ponto para este aqui. E as contas são análogas. A diferença entre as coordenadas z nos dois pontos, que é o nosso H2, estamos a falar desta diferença aqui. Este agora é o nosso ΔX, este é o ΔX, este H2 é o nosso ΔZ, a variação entre o Z neste ponto e o Z neste aqui. Portanto, é isso que nós queremos, uma expressão para esta variação que nós queremos encontrar. E, novamente, se olharmos de perfil para de lado para esta figura, o que nós vemos é, aqui temos o H2, aqui temos o ΔX, e agora a inclinação desta reta a negro aqui é z' de x calculada no ponto x0, y0. E, portanto, novamente temos H2, que é o nosso ΔZ, igual a z' de x vezes ΔX. E é isso que está aqui. E, novamente, como estamos a falar na variação de z sobre um plano, podemos escrever dz igual a derivada parcial em ordem a x calculada no ponto x0, y0 vezes dx. E agora a questão é, e se nós escolhermos agora, quisermos calcular como é que varia o z se tivermos aqui uma direção qualquer? Por exemplo, vamos pôr aqui, suponhamos que nós no eixo dos x, vamos pôr aqui outra cor, que nós no eixo dos x variamos até aqui, em que este é o nosso ΔX e este é o nosso ΔY. Então, nós vamos ter, ficamos aqui sobre o nosso plano, a linha sobre o nosso plano ficaria esta, a altura seria esta aqui. Nós vamos ter uma contribuição na altura por termos variado ΔY desta forma, por termos vindo para aqui, e depois vamos ter, portanto, subimos em ΔY isto, e também vamos ter uma contribuição em subida na altura por termos variado este ΔX. Portanto, vamos ter duas contribuições destes tipos, destes dois géneros, uma por termos mudado a nossa coordenada em x e outra por termos mudado a nossa coordenada em y. É o que nos vai acontecer aqui. E isso vai nos levar a ter uma expressão de que tipo? Portanto, suponho que a direção que é esta, desta linha verde que aqui está, nós passamos de um ponto x0, y0 para um ponto x0 mais ΔX, y0 mais ΔY, no caso particular da variação ser esta, fizemos isto aqui, e como vês, somam-se as contribuições das duas variações, a variação em x e a variação em y, e portanto nós escrevemos a variação de z é a soma das variações de z devido a termos mudado a coordenada x em x e a variação devido a termos mudado a coordenada em y. Este delta z pode-se escrever dz. As derivadas parciais são calculadas aqui nesta segunda igualdade no ponto x0 e y0. Podemos escrever desta forma mais simples, ok? Eu até aqui queria chamar a atenção, não era exatamente para esta forma, embora pudesse fazer isto como aqui estava, mas eu queria chamar a atenção para que o ΔZ se pode escrever como o produto escalar destes dois vetores que aqui está. Okay? Se fizesse o produto escalar destes dois vetores, há um vídeo para te recordar o que significa produto escalar. Se tu o fizeres aqui, o produto fica este. E agora, se o vetor ΔX, ΔY tiver módulo 1, que significa que nós, na nossa figura, deslocamos-nos de uma medida igual a 1, suponho que o vetor ΔX, ΔY
até podemos pôr este aqui. Suponho que este vetor tem comprimento 1, que é um vetor unitário. Okay? Então, o resultado desta expressão aqui, que também se pode escrever, já agora vou cá pôr dz igual a z' de x dx mais z' de y dy, porque estamos a falar da variação sobre um plano. Okay? Se o vetor ΔX, ΔY tiver módulo unitário, então este dz designa-se por derivada direcional de z no ponto x0, y0, segundo o vetor u, em que o vetor u é este aqui. Portanto, repara, nós estamos a multiplicar escalarmente o gradiente por um vetor u. Quando digo aqui vetor u, para deslocarmos-nos, por exemplo, para aqui, talvez esteja melhor escrevê-lo novamente, deslocamos-nos, por exemplo, para aqui, o vetor u tem uma coordenada ΔX, ΔY e outra coordenada ΔX. Okay? Portanto, quando se diz vetor u naquele vetor com coordenadas ΔX, ΔY, está-se a querer dizer isto que agora vimos. E, portanto, se o vetor tiver módulo 1, este valor que se obtém aqui chama-se derivada direcional de z no ponto x0, y0, segundo o vetor u, e representa-se de várias formas. Podes ler vários livros e ver notações várias. Uma delas é esta, derivada segundo o vetor unitário u da função z no ponto x0, y0, ou derivada segundo o vetor u no ponto x0, y0. E o significado desta derivada é o significado de qualquer uma das outras que nós tínhamos abordado antes. Por exemplo, se tu calculares a derivada parcial em ordem a y, nós estamos a ter, neste caso, por ser um plano, o declive desta reta. Ou seja, o que é que a derivada parcial em ordem a y, o que é que ela nos dá aqui? Ela diz-nos que se eu me deslocar no eixo dos y de uma unidade, o meu z varia z' y. Portanto, é a taxa de variação de z por unidade de variação de y. É isso que recorda significa a derivada. E o mesmo para a derivada parcial em ordem a x. Ora, o que a derivada direcional segundo um vetor qualquer de comprimento 1 nos dá é a taxa de variação da altura do z por unidade de deslocamento na direção que este vetor unitário tem. Portanto, dá a mesma informação que uma derivada parcial dá, só que agora não é nem segundo o eixo do x, nem segundo o eixo dos y, mas sim segundo a direção do vetor, deste vetor u que nós escolhemos aqui. E por isso é que esta notação que aqui está, que te vou mostrar novamente, ela é expressiva relativamente a este significado, porque nos apresenta a derivada direcional como uma derivada, com a notação que uma derivada parcial tem. Portanto, podemos escrever a derivada direcional como o produto do vetor gradiente, produto escalar, do vetor gradiente calculado no ponto, vezes pelo vetor unitário u, e, portanto, uma forma mais compacta de a colocar é esta. E agora, o ponto aqui é, se tu recordares, fores ver o nosso vídeo, recordares o que é que significa produto escalar, tu vais ver que este produto é máximo quando os vetores, neste caso o gradiente de z e u, têm a mesma direção e sentido. E, portanto, a variação da função é máxima quando o deslocamento se dá no sentido do vetor gradiente calculado no ponto. E é mínima se a deslocação for no sentido oposto ao sentido do vetor gradiente. Porque se fizer o produto escalar de v por u destes dois, ele é positivo e é máximo. Suponho que está o vetor v fixo. Se eu variar o vetor u aqui
à volta, não é? E for calculando produtos escalares V pelos vários U's, ele é máximo quando o U fica aqui e é mínimo, tem o mesmo módulo mas sinal menos, é mínimo se o vetor U e o vetor V tiverem sentidos opostos, mas a mesma direção. E é essa afirmação que aqui está feita. A variação de Z no ponto x0, y0 segundo o vetor U é máxima quando o U tem a direção e o sentido do gradiente, vetor gradiente nesse ponto, e é mínima quando o vetor U tem a direção e sentido simétricos tem a mesma direção e sentido contrário ao vetor gradiente, portanto tem a direção e sentido de menos gradiente de Z. E como já referimos acima, se a superfície é um plano, a derivada direcional segundo o vetor U tem o mesmo valor em todos os pontos, porque o vetor gradiente é constante. Para uma superfície, em geral, a derivada direcional segundo um vetor U depende do ponto xy, onde o cálculo dela é feito.